Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje só eu que vou ser filmada. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito da fala das crianças. Foi um assunto que foi bem comentado lá no Instagram, eu fiquei super feliz. Falavam bastante, né, me perguntavam bastante a respeito do que eu fazia ou se eu fazia alguma coisa com as crianças, no caso com a Alana e com o Ravi, porque a Kailin ainda não fala, pra gente saber realmente o porquê que algumas crianças demoram um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, e que tudo isso pode ser, sim, super normal. Meu filho tem quantos anos? 2, 3. Meu filho não fala, meu filho balbucia, meu filho tenta falar alguma coisa. A gente tem que se perguntar. Se o seu filho não tá falando, a primeira coisa que você pensa é pediatra. Já levou ele no pediatra? O que o pediatra falou pra você? Tem motivos pra se preocupar? Ele encaminhou você pra um otorrino ou pra um fono? O pediatra, ele vai conseguir te falar se realmente você tem que ter essa preocupação ou se não, ou se tá tudo dentro da normalidade. Por isso que é sempre muito importante manter as consultas regularmente, todas certinhas, para que a gente sempre consiga ter esse diálogo, né, com o pediatra, e ele sempre falar pra gente, olha, aqui é melhor pontuar essa situação, aqui é melhor ficar tranquilo que não tem nada, tá? Primeira dica pro meu filho falar seria conversar. Você conversa com o seu filho? Como você conversa com o seu filho? Tá? Eu costumo dizer que eu não falo que nem bebê com os meus filhos. Eu acho que se eu falei alguma vez, que papaga mamãe, que tá na água. Se eu falei isso alguma vez, que o Fábio me repreenda, mas eu nunca falei assim com as crianças. Eu acho que a comunicação dele com a pessoa que cuida daquele bebê, com a pessoa que cuida, tem que ser muito importante. A pessoa que vai passar mais horas do dia com ele, seja a mãe, seja o pai, seja uma babá, uma avó, essa pessoa tem que ter uma comunicação muito grande com ele. Comunicação é conversar. Comunicação é sim falar. Vem aqui, vem com a mamãe. Ai, sabe o que eu tava pensando em fazer agora? Acho que eu vou fazer um almoço. Vamos fazer um almoço com a mamãe? Vamos comer. Gestos, gesticular bastante, mas conversar eu acho que é o primeiro tópico a ser falado. Conversar com a criança, mas conversar e não falar que nem bebê. Isso não é conversa, isso não estimula a criança e isso não ajuda a criança na fala, porque a criança, ela repete o que a gente fala, e se ela ouvir vamos papá, vamos tomar água, ela vai repetir isso, tá? Se repetir. Outra coisa, o seu filho tá na escola, uma das coisas que eu percebo assim, a Alana entrou com 1 ano e 4 meses e o Ravi entrou com 11 meses. Eu percebo que uma das coisas que ajudou bastante no avanço da fala do Ravi foi a escola, tá? A escola e a minha mãe, que é pedagoga, é professora, e ela me ajudava muito nisso com as crianças, de incentivar mesmo e tudo mais. Outra coisa que é legal da escola pra gente pensar é o contato com outras crianças. Mas se você não quer colocar o seu filho na escola, que tal ir brincar agora nessa época de pandemia com todos os cuidados? Mas que tal ir brincar no parque, ir até o local interativo do prédio, ou ir até a praia, ter contato com outras crianças. E isso é outro tópico, que é irmãos, que é o que eu falaria pro Ravi. O Ravi, ele tinha muito exemplo de uma criança falando. A Alana fala muito e a Alana conversa muito com o Ravi. Isso também ajuda a estimular, tá bom? Agora, algumas dicas que eu tenho para dar para vocês. A primeira, que é o que eu falei, converse com a sua criança. Fale com a sua criança, tenha diálogos com a sua criança. Segunda dica, não atenda prontamente o que o seu filho aponta ou faz O que você quer, Ravi?
É água? É o óculos da mamãe que você quer? Pergunta, pega o objeto. É o óculos? É o lápis? Fale com ele, converse. Nomeie os objetos. É o óculos. Como que fala óculos? Ouça. Ouça prontamente o que ele tem para te falar. Talvez aquele seja o começo de uma fala, mas você, ansiosa, e olha, essa ansiedade passa para a criança. Você ansiosa com aquela expectativa de ouvir o seu filho falar, você acaba passando isso para a criança e esse nervosismo contagia. E às vezes não dá braço para você ouvir o que o seu filho tem a dizer. Muitas vezes ele já tá tentando falar, mas você não tá conseguindo compreender que ele já tá sim tentando falar. E agora, se eu tenho uma terceira dica para dar para vocês: leia, conte história, crie. Não pode todos os dias? Determine um dia da semana para leitura. Eu tenho o hábito de ler quase todos os dias com as crianças, só não leio se acontece alguma coisa do tipo veio amigos em casa pra gente conversar e tudo mais, e aí é um dia típico, as crianças vão dormir mais tarde, eu não leio. Ou se as crianças muito cansadas da rotina dormem antes da hora da leitura, mas é de praxe que a gente leia todos os dias para crianças. Seja o gibi, ou seja 2 páginas de um livro grande. Se vocês quiserem e gostarem, comenta aqui se vocês gostariam que eu desse dicas de literatura brasileira aqui pra vocês, mas a gente lê muito. Tem até um livro aqui do lado, que era o livro que eu tava lendo pro Ravi. Esse livro é em inglês, eu gosto bastante de ler livros em inglês. A madrinha da Alana mandou muito livro pra eles, então eu tava lendo, e aí eu crio histórias, eu envio eles, enfim, a gente vai dialogando e a gente conversa bastante. E aí eu vou falando pro Ravi repetir pra mim, a Alana também, e a gente vai tendo esse entendimento, tá? Então é muito legal ler. A leitura, além de ser um momento muito gostoso e muito prazeroso entre pais e crianças, momentos aqueles que vão ficar guardados na memória, também é um momento de introdução da fala, também é um momento de incentivo à fala. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou profissional no assunto. Talvez a gente possa até conversar com alguns profissionais, abrir esse quadro aqui para falar a respeito da fala. Eu não quero entrar no âmbito de que o Ravi tem 2 anos e já fala bastante, criança com 2 anos tem que falar, criança com 1 ano já tem que começar. Enfim, entre datas e tempos e tudo mais, disso eu não entendo. Eu tô aqui pra dar dicas pra vocês e pra conversar, tá, com vocês, pra vocês entenderem que a gente pode sim influenciar na fala do nosso filho positivamente, tá bom? E não que existem padrões e regras a serem seguidos. Não, por isso que a primeira coisa que eu falei é: fale com o seu pediatra, veja com ele o que ele observa do seu filho, tá bom? Um beijo.